Meus irmãos e amigos, continuando o culto, neste momento da pregação da palavra, eu os convido para que abramos a Escritura no livro de Atos, capítulo de número 20. Livro de Atos, capítulo 20, do versículo 13 ao versículo 38. Atos, capítulo 20, de 13 a 38. Eu os convido para que leiamos de maneira alternada toda esta sessão, toda esta porção da palavra do Senhor. Atos capítulo 20, de 13 a 38. Leiamos. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assós, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim que alcançaram comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recorrer e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então houve grande pranto em todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam.
e o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Ó Deus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de lermos as Sagradas Escrituras, e pedimos agora, ó Deus, que o teu Espírito venha iluminar as nossas mentes, venha, ó Deus, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo em Cristo, para a edificação das nossas vidas e para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Lucas continua registrando os eventos da terceira viagem missionária de Paulo, que pretende chegar a Jerusalém. Está certo a sua passagem por Jerusalém, mas pretende ir além, pretende ir a Roma. E Paulo teve alguns contratempos passando por Troade, quando teve que retornar a Troade, e vimos ali o que ocorre, e o privilégio que teve de participar com aqueles irmãos do culto. E ele continua a sua viagem em Roma a Jerusalém, e toma um navio e aporta na cidade de Mileto, da onde ele chama os presbíteros de Éfeso para encorajá-los, para animá-los, para instruí-los no temor de não poder mais vê-los. Esta postura de Paulo, este relato da despedida, do encontro aparentemente final e da despedida de Paulo daquela liderança. Paulo já havia se despedido da igreja, Paulo havia chamado os discípulos quando saiu de Éfeso para falar, encorajar, para entusiasmá-los na obra do Senhor, para prepará-los a respeito dos desafios que estavam para enfrentar. Mas agora ele está decidido a falar especificamente aos líderes, aos presbíteros, aos pastores, para mostrar para eles a responsabilidade que agora está sobre os seus ombros, de que eles agora são herdeiros da herança espiritual que Paulo deixa na cidade de Éfeso, a cidade que foi privilegiada quanto ao ministério de Paulo, pois a única onde Paulo mais se demorou e dedicou não só a uma obra missional, mas também pastoral. Ali Paulo fundou aquela igreja, ali Paulo passou 3 anos ensinando, não só nos domingos, não só nos cultos solenes, não só nas reuniões familiares, mas Paulo estabeleceu uma escola de ensino teológico, de ensino doutrinário, que funcionava todos os dias na escola de Tirano. Diz a Escritura que ele todos os dias ensinava a palavra do Senhor, tanto para judeus como para gregos, e pregava o evangelho. Daí Paulo dizer que ele tem plena consciência de que ensinou todos os preceitos de Deus para aqueles crentes. Então Paulo chama os presbíteros para lembrá-los da responsabilidade que está sobre os seus ombros agora, que eles não mais teriam Paulo como pastor daquela igreja, mas que essa função pastoral, tendo Paulo plena consciência de que o ministério apostólico está para chegar ao seu fim, de que o ministério apostólico é passageiro, temporal na igreja, de que o ministério permanente é o presbiteral, é o pastoral, é o episcopal, é o bispado, é o bispo, é o pastor, é o presbítero, que tem a função perene, contínua, permanente de conduzir espiritualmente a igreja do Senhor. E tendo isso em mente, Paulo chama aqueles pastores para encorajá-los. E o que Paulo faz aqui, de alguma forma, é lembrá-los dos ensinamentos, mas também lembrá-los do exemplo pastoral de Paulo. Apesar de Paulo só ter atuado mais como pastor em Éfeso, ele lembra aqueles crentes que olhem para seu exemplo pastoral, lembre de sua postura pastoral, movida por seu coração pastoral e pela sua devoção, fidelidade e comprometimento com Cristo e com a sua causa. Que eles olhassem para o exemplo, para a postura pastoral de Paulo e os vissem como um modelo a ser imitado. E quando Paulo faz isso neste texto, de alguma forma ele mostra para nós que postura pastoral edifica a igreja de Cristo. Qual é a postura pastoral, segundo as Escrituras, que edifica as ovelhas de Cristo? Nem todos que se dizem pastor e nem toda postura pastoral ela é edificante. Muitas vezes algumas coisas são exigidas e atribuídas ao pastor que não lhe cabe. Muitas vezes exige-se que o pastor tenha habilidades, dons e formações que não fazem parte de sua vocação pastoral, de sua responsabilidade pastoral. Que postura, que atividade, que envolvimento, que tipo de atividade caracteriza um pastorado que edifica de fato e de verdade a igreja de Cristo? Que
que atua como de fato um instrumento nas mãos de Jesus para edificar, para construir, para fazer crescer a sua igreja. Que postura é essa? E Paulo, de alguma forma, apresenta aqui 3 posturas pastorais presentes na sua vida, que deve caracterizar todos os verdadeiros pastores, todo verdadeiro pastorado que atua para a edificação da igreja, e serve-nos como exemplo para o pastorado formal da igreja, mas também para o pastorado informal, para a função e o papel que as lideranças devem exercer, os pais devem exercer sobre a sua família, que os líderes devem exercer na igreja, que os crentes devem exercer uns para com os outros. E Paulo fala sobre isso. Então, que postura pastoral edifica a igreja? Paulo vai mostrar para nós, na sua fala com os presbíteros de Éfeso, que a primeira postura que caracteriza uma postura pastoral que edifica as ovelhas de Cristo é a de pregar com fidelidade todos os desígnios de Deus para essas ovelhas. É não escolher o que ensinar, é não usar outro meio de edificação, é não trocar o pasto verde de Deus, que é a sua palavra, por palha seca das filosofias, conceitos, instrumentos, ideias e metodologias humanas. É se deter a pregar com fidelidade todos os preceitos revelados por Deus em suas escrituras, não escolher doutrina, não escolher pontas das escrituras, não fazer mandinga com as escrituras, abrindo aleatoriamente para ler aquilo que está escrito e fazer uma leitura aleatória, sem conexão, sem meditação, sem preparo devido, mas tratar a palavra de Deus da maneira correta, entender que tudo que está revelado, tudo que está registrado nas escrituras é relevante e faz parte da edificação da igreja. Quando Paulo chama os presbíteros, ele diz exatamente isso. Quero mostrar para vocês rapidamente, o tempo não nos permite sermos tão exaustivos na exposição, mas o texto do versículo 13, a partir do versículo 13 ao versículo 16, mostra como Paulo está em viagem, passando por essas cidades, até chegar a Mileto. Ele não vai passar por Éfeso, mas desejaria passar, gostaria de ter um contato final com aqueles crentes, especialmente com a sua liderança. Diz o texto que Paulo, então, saindo de Troade, passando por Assos, aonde ele pega um navio, que certamente é um navio que vai para Jerusalém, e que vai atracando e aportando em algumas cidades, inclusive chega exatamente na cidade de Mileto, provavelmente aonde ele vai botar mais carga, pegar mais passageiros, fazer a preparação devida para continuar a viagem. E Paulo provavelmente vai passar alguns dias ali, e Paulo aproveita então que ele não pode ir a Éfeso. Essa cidade de Mileto fica aproximadamente 64 quilômetros da cidade de Éfeso, é na região da Grécia. Então ele pretende falar com aqueles presbíteros. Seu temor é de ser preso e morrer em Jerusalém. Ele diz que o Espírito Santo lhe assegura que muitas dificuldades, que muitas perseguições estão lhe esperando nas cidades que ele vai passar. O ódio pelo evangelho que ele estava pregando aumenta. Os inimigos se articulam para tentar pará-lo, calá-lo. E diz o texto que Paulo então mandou algum dos seus mensageiros chamar os presbíteros. Ele estava descansando em Mileto, aguardando o tempo do navio continuar a sua viagem, e manda chamar em Mileto os presbíteros, e ao encontrá-los, começa a relembrar da sua estadia, dos seus ensinamentos, e encorajá-los, e de lembrá-los que agora são responsáveis por cuidar daquele rebanho. E a primeira coisa que Paulo lembra para eles é a sua postura pastoral de ensinar todos os preceitos de Deus, de pregar fielmente as Escrituras, de ensinar todas as doutrinas, todas as verdades do Evangelho, sem omitir nada, de se dedicar diuturnamente ao ensino das Escrituras. Veja que Paulo diz isso principalmente a partir, diz o texto, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com eles, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que andei na Ásia,
que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Ele começa exatamente dizendo: olha, vocês sabem como foi o meu proceder, minha postura pastoral, de como eu preguei com todas as dificuldades, com todas as limitações, mas me dediquei com fidelidade a pregar aquilo que era relevante, aquilo que edificava, ou seja, todas as coisas que o Senhor revela. Provavelmente Paulo faz um planejamento de ensino, um programa de ensino para aquela igreja na escola de Tirano, tratando dos temas, das doutrinas, dos temas doutrinários revelados pelo Senhor, atrelados ao Evangelho de Cristo, e diz tudo aquilo que é relevante, tudo aquilo que tem a ver com a verdade de Deus, as revelações de Deus, as verdades de Deus em Cristo, eu ensinei para vocês. Isso mostra o comprometimento, a fidelidade de Paulo com a pregação do Evangelho, com a doutrinação bíblica. Se deteve a ensinar apenas Escrituras, com toda a dificuldade que ele enfrentou. Então ele diz: olha, jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de anunciar publicamente e também em particular, de não só fazer pregações, mas também aconselhar, reafirmar essas verdades. O que é o aconselhamento bíblico? É a reafirmação da doutrina e a orientação de como torná-la prática, relevante para o dia a dia, para o fortalecimento da fé, para a caminhada cristã, para orientar e fortalecer o crente na sua vida, nas suas decisões, no seu dia a dia. Então Paulo disse: tanto nas minhas pregações formais, tanto nas minhas exposições públicas, como também no meu ensinamento particular, na minha instrução, no meu aconselhamento, na minha visitação diária a vocês, eu vos preguei o quê? Paulo não usou psicologia, filosofia, Paulo não usou conceitos humanos, usou sempre as Escrituras, sempre as doutrinas bíblicas, para fortalecer a fé daqueles crentes. Ele continua dizendo: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Sei que enfrentei desafios e tenho mais desafios para enfrentar, mas não abrirei mão de cumprir a minha missão primordial, de cumprir com a minha responsabilidade pastoral, de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho da graça, de falar de como Deus graciosamente salva pecadores, graciosamente sustenta esses pecadores nessa salvação e graciosamente completa a obra, preparando-os para a eternidade. Não deixarei de falar do Evangelho da graça. Paulo fala que não há negociação, não há negociatas, não há adulterações. Ele não trata seletivamente as Escrituras, nem a adultera, nem a torna mais palatável, nem a torna mais agradável, nem a torna menos agressiva. Mantém a sua verdade, ensina todos os preceitos, prega expositivamente, prega todos os preceitos e sistematicamente todas as verdades, comprometido em afirmar apenas aquilo que as Escrituras diz, entendendo que todas as verdades devem ser pregadas e são relevantes. E ele diz, versículo 25: agora eu sei que todos vós em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto que no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aqui Paulo fala algo fantástico. Minha postura pastoral diante de vocês foi pregar com fidelidade a palavra, pregando todas as verdades, todas as doutrinas, todos os preceitos, tudo que Deus revelou pelo Evangelho,
não negociando, não adulterando, não omitindo nada. Então estou consciente que todas as verdades, todas as doutrinas foram ensinadas a vocês. Estou inocente se vocês não têm aprofundamento, se vocês não têm uma fé firmada na palavra, a culpa não é minha. Preguei com fidelidade, não adulterei o evangelho, não selecionei o evangelho, preguei todas as coisas, todas as verdades. A fé de vocês deve estar firme, solidificada, aprofundada, robustecida, porque eu preguei todos os preceitos. Doutrinei. Paulo está dizendo que ele não foi só um missionário que os fez conhecer os elementos introdutórios do evangelho. Paulo está dizendo que foi um doutrinador daquela igreja, e que tem plena consciência que pregou de maneira profunda, que não ficou cedendo aos caprichos dos crentes, que muitas vezes querem feijão com arroz, água com açúcar, não querem se aprofundar teologicamente, não querem gastar tempo para pensar sobre verdades profundas do evangelho, de se aprofundar nas doutrinas. Paulo disse: tenho plena consciência de que eu me comprometi fielmente a pregar as doutrinas, as verdades, os elementos que compõem o evangelho em todo o seu escopo e profundidade. Não tem uma verdade doutrinária que eu não tenha ensinado vocês. Estou inocente do vosso sangue. Se são ignorantes, se têm uma fé fraca, se desconhecem doutrinas fundamentais e importantes, a culpa não é minha, diz Paulo. Meu comprometimento como pastor dessa igreja é pregar todos os desígnios, todos os preceitos, afirmar todas as verdades bíblicas, falar de tudo que a Bíblia revela. Se isso não se traduz em uma verdade em seu coração, a culpa não é minha. Como pastor, devo tomar cuidado para não ceder os caprichos e a preguiça dos crentes que muitas vezes não querem doutrina, querem fórmulas mágicas, influenciados pelos preceitos e conceitos mundanos e evangelicais não bíblicos. Muitas vezes não querem doutrina, não querem se deter às escrituras, não querem debruçar-se sobre um estudo sistemático, profundo das escrituras. Querem fórmulas mágicas, querem soluções e fórmulas fechadas para soluções imediatas de problemas. Paulo disse: eu não me detive a isso, eu me comprometi fielmente a pregar as escrituras. Tive uma postura pastoral de pregar com fidelidade todos os preceitos de Deus, de pregar a doutrina para vocês. Também tenho esta plena consciência quanto à minha vocação pastoral nesta igreja, quanto à minha postura pastoral nessa igreja, de pregar com fidelidade os preceitos de Deus, as verdades bíblicas, as doutrinas bíblicas. Se não há aprofundamento, comprometimento, crescimento espiritual, não é por falta de doutrina, não é por falta de ensino, não é. Damos graças a Deus pela igreja presbiteriana comprometida com o ensino bíblico, com doutrinação, com pregação expositiva, com deter-se ao ensino sistemático, profundo e geral das escrituras, não seccionar e faccionar as verdades bíblicas. Paulo disse: eu estou inocente e sei que o que fiz não foi algo aleatório e simplesmente algo baseado em mim. Veja o versículo 31, diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre vós os que são santificados. Paulo disse: não há outro meio de serem santificados. Lembre do que eu ensinei. Como é que vocês vão crescer? Lembre-se das doutrinas, das verdades do evangelho. Lembre de todos os preceitos e revelações da palavra de Deus, todas as verdades que Deus revelou em Cristo, todas as doutrinas. Lembre-se da doutrina da justificação, lembre da doutrina da adoção, lembre da doutrina da soberania de Deus, da encarnação, da vida, morte e ressurreição de Cristo, do ofício de profeta, sacerdote e rei. Lembre-se de como Cristo é nosso mediador. Fortaleçam-se nessas verdades. Lembre-se de todos os preceitos que eu ensinei a vocês. É isso que vai edificar a fé de vocês. Então Paulo diz: minha postura pastoral foi de ensinar com fidelidade as escrituras.
Qual é a postura pastoral que edifica a igreja? Aquela postura de que o pastor ensina com fidelidade a palavra de Deus, que se compromete a pregar expositivamente. Tem gente que quer que o pastor saiba cantar, tocar, fazer coreografia, teatro. Pastor tem que saber pregar o evangelho. Pastor tem que pregar com fidelidade as escrituras, tem que ter habilidade nas escrituras, tem que saber ensinar a doutrina, aplicar a doutrina. A principal função edificadora do pastor é a pregação, é o ensino. Se você frequenta ou deseja frequentar uma igreja que não há pregação, que o pastor não sabe pregar o evangelho, você está em um lugar onde você não é edificado por uma postura pastoral correta. Porque o principal elemento edificador de Cristo para a sua igreja é a pregação fiel de sua palavra. Paulo disse: eu estou tranquilo porque eu edifiquei vocês com a palavra do Senhor e vos dei elementos para continuar a serem edificados. Mas Paulo fala de uma segunda postura pastoral importante, que é a postura de testemunhar da fé com a vida. É fantástico isso que Paulo diz. Lembre do que eu vos ensinei, mas lembre como também eu vivi, do bom testemunho que dei diante de vocês. E o primeiro bom testemunho que Paulo coloca é: como me portei com humildade diante de vocês. A minha postura humilde, não avarenta, não comprometida com o dinheiro, com a avareza, com o ganho, mas comprometido com o evangelho. Como me dispus a sofrer por vocês e pela causa e pela obra do Senhor e pelo nome do Senhor. Veja o que ele diz no versículo 19, versículo 18: e quando versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Versículo 28: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito que constitui bispos, pastoreando a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, dia e noite, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um. Versículo 32: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da graça, que tem poder para vos edificar, e dar herança entre vós todos os que são santificados, de que ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recorrer e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Paulo diz: vocês lembram como foi a minha postura quando eu cheguei em Éfeso? A dificuldade que Paulo enfrentou em Corinto e foi para Éfeso, os crentes falando mal de Paulo, criticando o fato de Paulo depender financeiramente da igreja, falando sobre isso aqui. E Paulo recebeu a ajuda dos crentes de Tessalônica, de Colossos, até de Éfeso, mas Paulo em alguns momentos fazia tenda, complementava sua renda pastoral com atividades. O texto indica que ele não só trabalhava para ele, mas trabalhava para a sua comitiva, para assegurar também o sustento, a ajuda financeira, os recursos necessários para os seus. Paulo diz assim: com as minhas mãos trabalhei. Vocês sabem como eu não me portei diante de vocês como um mercenário, como um explorador da fé, como um aproveitador, com humildade, porque minha maior preocupação era que nenhuma barreira, nada impedisse que o evangelho chegasse livremente, que o evangelho tivesse progresso, que vocês crescessem, que vocês tivessem algum motivo de fechar o coração para o evangelho. Então, com humildade, me submeti às circunstâncias, abri mão de direitos, como o direito de ser sustentado pela igreja. Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios, fala aos Coríntios também. Como vos portei, mas vocês viram como tudo isso me causou dor, como eu chorei diante de vocês, como vocês viram a minha alma dilacerada, triste, ao ver a perseguição dos judeus, mas também dos crentes dentro da igreja, das críticas que recebi, de como pastoreei com dor, com lágrimas, com sofrimento. Vocês viram as minhas lágrimas, como eu chorei diante de vocês.
sofrendo pela causa do Senhor, a ponto de entender que se for para morrer por isso, eu morro, porque a minha vida não é mais importante do que o progresso do reino. Isso é um coração pastoral, isso é uma postura pastoral que edifica a igreja. Ele disse: olhem para mim, quem vocês viram, que pastor vocês viram? Alguém que dedicou a vida, que se gastou e se deixou gastar, chorou, abriu mão de privilégios, sofreu tudo que foi necessário, buscou mais enriquecer do que ser enriquecido, abriu mão, sofreu pela causa de Cristo, sofreu as afrontas, engoliu as afrontas, as dificuldades, para pregar com fidelidade, sendo exemplo em Cristo de alguém que se deixou sofrer, machucar, derramar lágrimas pela causa do Senhor e por amor à igreja, para vê-la edificada. Pastor que não se dispõe a sofrer pela causa, sofrer pela obra de Cristo, sofrer até as atitudes rebeldes das ovelhas de Cristo, as murmurações e as dificuldades, os bodes no meio da igreja, as ovelhas fracas. Pastor que não tem disposição para sofrer, para dar um bom testemunho de sofrer pela causa de Cristo, de ter prejuízo pela causa de Cristo, não tem uma postura pastoral edificante. Porque esta é a postura de Cristo. Cristo nos chamou para irmos após Ele, tomando sua cruz, nos identificando com Ele, nos dispondo a abrir mão do nosso conforto, dos nossos direitos, dos nossos privilégios, por causa do nome dEle, dispostos a sofrer, a renunciar ao que for necessário, até coisas legítimas. Então Paulo disse: vocês sabem como foi minha postura diante de vocês, como eu me portei pastoralmente como alguém que testemunhou do Evangelho, sofrendo por ele. O pastorado é uma vida de sofrimento pela causa de Cristo. Paulo disse: eu sofri com a perseguição dos judeus, preparem-se, lobos vorazes estão para vir depois que eu sair. Vocês não vão ter sossego. A igreja do Senhor, e ele fala exatamente, ele usa a figura das ovelhas, do lobo como predador natural das ovelhas, dos bichos. Ele diz: eles virão, os falsos, os mentirosos, os aproveitadores, os mercenários virão para tentar roubar a doutrina, para poder comer a lã, tirar a lã e comer a gordura das ovelhas, para explorar a fé das pessoas. Falsos virão, ensinarão mentiras, deturparão o evangelho. Fiquem preparados, lembre-se do que eu falei, e lembre-se que vocês vão sofrer, muitas vezes vocês vão ter que lutar com esses lobos para proteger as ovelhas. O pastor não sofre somente pelas dificuldades, pelas perseguições, mas sofre botando a sua vida em risco para proteger o rebanho do Senhor, as ovelhas do Senhor. Se coloca na linha de frente, atacando os heréticos, os falsos, protegendo a doutrina, protegendo a mente das ovelhas, protegendo o seu coração, sua fé. Paulo disse: lembra como foi minha postura pastoral diante de vocês? Como eu vos dei um testemunho de sofrimento pela obra de Cristo. Vocês como pastores, Paulo diz, vocês como pastores estejam preparados com a doutrina. Então prepare-se. Olhem, primeiro preparem vocês mesmos, estejam preparados, alerta, vós mesmos sabeis que estáis nas mãos. Ele diz: cuidem de vocês mesmos, olhem para vocês mesmos. E também defendam a doutrina e o rebanho do Senhor. Primeiro, fortaleça a sua própria fé, cuide da sua vida. Depois, esteja preparado para cuidar do rebanho do Senhor. Paulo diz: olhem para o meu exemplo pastoral de alguém que sofreu pela edificação da igreja. Pastorado que edifica é um pastorado de sofrimento, de lágrimas, que chora pela ignorância, pelo pecado, pela rebeldia dos crentes, que chora pela ignorância, pela dureza do coração, pelos crentes serem tão difíceis de crescer, de serem ovelhas tão duras e rebeldes. Choram pelas perseguições, choram pelas dificuldades, chora por si mesmo, por se ver tão fraco, tão limitado. Chora ao ver o tamanho do seu labor, mas se dispõe a, se possível, morrer por isso. Paulo disse: eu não tenho a minha vida mais como preciosa. Ela não é mais preciosa
do que a minha fidelidade na minha missão para com Cristo e com a causa de Cristo. E Paulo conclui, meus irmãos, dizendo para aqueles pastores: a postura pastoral que edifica é aquela postura que leva o pastor a orar com as ovelhas e por elas, não só doutrinar, ensinar, não só dar bom testemunho de vida, mas também orar com elas e por elas. Veja o que Paulo diz, versículo 36: tendo dito estas coisas, tendo encorajado, lembrado e dito para eles: vocês agora são os pastores, preparem-se. Tendo dito estas coisas, já ajoelhando-se, orou com eles. É interessante que o texto mostra que o apóstolo Paulo, em seu grande coração pastoral, é levado a lembrar tudo aquilo que fez e ensinou aqueles irmãos, mas essa postura também de alguma forma mostra que ela fazia parte do dia a dia, da postura pastoral de Paulo. Orar junto com os crentes e orar por eles, orar quando estava junto com eles, mas orar por eles quando estava distante. Paulo fala sobre isso na sua carta que escreveu depois a estes crentes, aos Efésios, no capítulo 1. Paulo fala que não só ele orava com eles, não só orava quando estava com eles, não só compartilhava da dor com eles, não só colocava a vida deles diante do Senhor, mas Paulo tinha um hábito de orar por eles. Capítulo 1 de Efésios, versículo 15: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. E ele continua, ele vai falando que pede a Deus para que a palavra seja fortificada, que eles cresçam, que eles produzam, sejam frutíferos. Paulo disse: eu ouço falar, eu busquei informações sobre vocês, e ouvindo sobre vocês, eu continuo orando por vocês, que Deus continue confirmando o Evangelho, fortalecendo a fé. A postura pastoral de Paulo era orar quando estava com aqueles crentes, era juntar-se junto com eles, orar pela vida deles, compartilhar junto com eles, estar junto com eles, buscando o poder, a graça do Senhor, a dependência da graça de Cristo, usando este meio de graça maravilhoso para também exercer sua autoridade pastoral, pedindo que o Senhor os ajudasse, que o Senhor os derramasse graça, que o Senhor os assistisse, que o Senhor os edificasse, os fortalecesse, os fizesse lembrar do que estavam aprendendo, que os desse graça e poder para superar as dificuldades. Mas Paulo disse: mas eu também oro por vocês quando eu estou em minha casa. A postura pastoral que edifica é a postura que tem uma vida de oração pelas ovelhas de Cristo. Não me esqueço de um dos conselhos que um colega meu de turma, quando eu estava no seminário, me disse. De todos os conselhos que eu recebi pastorais, deste colega meu me fez refletir profundamente. Ele disse: Daniel, quando você estiver no seu ministério, cultive o hábito de orar pelas ovelhas do Senhor e faça o seguinte: anote o nome de cada membro da sua igreja e ore por cada um deles. Essa era uma postura pastoral puritana muito comum. Eles lembravam de cada um e falavam das características, das dificuldades, dos desafios, colocavam diante de Deus a dificuldade de cada um deles. Esse também é um trabalho pastoral que edifica a igreja do Senhor. Não só nos reunir aqui para orarmos juntos e compartilhar as necessidades, mas orar colocar diante de Deus todo dia essas vidas. É uma função pastoral: interceder, orar pelo rebanho do Senhor, lembrar de cada um dos seus desafios, das suas dificuldades, dos seus desânimos, das suas lutas, das suas tentações, também das suas bênçãos, das suas vitórias, das suas conquistas. É função pastoral orar com e por pelas ovelhas. Uma postura pastoral que edifica é um pastor que se coloca diante de Deus, buscando graça e poder pela oração para ele e para o rebanho a ele confiado. O texto diz que Paulo orou junto com aqueles irmãos naquele dia. Depois de orar, de instruir, de lembrá-los de tudo aquilo, choraram juntos, se abraçaram. O pastor e as ovelhas, que agora vão ser os pastores das ovelhas, os presbíteros. E é interessante que o texto tanto fala de presbíteros, pastores e bispos, que são palavras intercambiáveis, são sinônimos da mesma coisa. Biblicamente, pastor, presbítero e bispo é a mesma coisa.
Pastor, fala-se da maturidade espiritual, porque presbítero é da maturidade espiritual, ou seja, presbítero é o ancião, o experiente, o maduro na fé. Então, presbítero tem a ver com a experiência, com a maturidade de fé. Pastor tem a ver com a função de ensinar, de instruir, de cuidar. E bispo de conduzir como um governante, de ser o supervisor, o condutor. Então são todas funções pastorais. Então diz, chamou os presbíteros para lembrá-los de que eles devem pastorear o rebanho do Senhor como bispos. A igreja presbiteriana prefere o termo pastor e presbítero, não usa muito bispo, principalmente pelas conotações erradas que o termo se coloca no evangelicalismo brasileiro. Bispo como alguém que tem um poder maior, especial. Mas o bispo, biblicamente, é o presbítero, é o pastor. Então ele, orando com aqueles irmãos, beijando, abraçando afetuosamente, despediu-se daqueles irmãos. O pastor demonstrando todo cuidado, todo zelo, todo amor pelas ovelhas, e as ovelhas, respeito, zelo, amor pelo pastor. Entenderam exatamente que Paulo se apresentou como uma postura exemplar de pastor edificador de igreja. Meu irmão, se Deus lhe privilegia com um pastorado que edifica a sua igreja com pregação bíblica, com bom testemunho de vida, com oração pela sua vida, com preocupação espiritual pela sua vida, ame seu pastor, ore por ele, zele por ele, pelos pastores da sua igreja, pelos pastores fiéis que edificam a igreja com pregação fiel. Às vezes somos privilegiados e não honramos e não reconhecemos o privilégio de termos pastores edificadores reais de sua igreja. E aqueles crentes choraram porque o texto diz, eles pensaram nas palavras de Paulo, vocês não vão me ver mais, não vamos mais ter o pastor Paulo aqui. E aquilo trouxe grande tristeza no coração deles, e se despediram. Meus irmãos, esse texto, ele mostra para nós, primeiro, a grande responsabilidade dos pastores formais, do ministério formal da palavra, dos presbíteros, dos pastores da igreja, que têm a responsabilidade de ter uma postura pastoral que edifica a igreja. Como presbítero, que é uma palavra específica para nós, presbíteros desta igreja, devemos tomar cuidado para não nos ocuparmos com aquilo que não edifica a igreja do Senhor, de não nos preocuparmos com exigências que não competem à nossa função pastoral e que prejudica nossa dedicação total àquilo que é realmente postura pastoral que edifica a igreja. Comprometimento, capacitação, preparação para pregar com fidelidade todos os preceitos de Deus, porque não há outra maneira dele edificar espiritualmente a não ser pela pregação, a não ser pela doutrina. Os pastores devem ser vocacionados, preparados, ordenados e se dedicarem diuturnamente para pregar com fidelidade a palavra do Senhor, serem capazes de doutrinar, de ensinar, de instruir, de ter uma palavra pastoral bíblica para encorajar, para corrigir, para alegrar o coração dos irmãos, para fortalecer na fé. Mas também deve ter uma postura pastoral de dar bom testemunho. Olha a lista que Paulo deu a Tito e a Timóteo de quais são as competências do presbítero: que sejam homens exemplares, como líderes, como pastores de sua casa, como homens de bom testemunho de vida, que estão dispostos a sofrer pela causa de Cristo, a chorar pelas ovelhas de Cristo, pela causa de Cristo, a derramar suor e lágrima e sangue pela causa de Cristo, pela verdade do Evangelho, morrer se possível for para defender esta verdade. Como presbíteros, como pastores, devemos nos preocupar em dar bom exemplo de fé, ser bom exemplo até quando erra, sendo humilde para reconhecer, confessar e pedir perdão, mas também ter vida de oração,
Os presbíteros são os primeiros responsáveis de estar aqui na reunião de oração, de cultivar uma vida de oração em sua casa, de ao encontrar o irmão, chamá-lo com oportunidade. Meu irmão, quer que eu ore pela sua vida? Peça a Deus pela sua vida. Está alguém sofrendo, diz Tiago, chama os presbíteros. Logo a gente lembra da unção com óleo, mas a ênfase do texto é: e eles orarão por ele. Principal função pastoral, orar, pedir a Deus pela vida das ovelhas. Presbítero, sua principal responsabilidade é pregar, dar bom testemunho e orar. Essa é a principal função, é que edifica a igreja. Entendendo, é óbvio que o governo faz parte do presbiterato, mas a principal função, a mais edificadora é são essas. Mas o texto também aponta para nós a responsabilidade não formal, ou seja, existe a atividade pastoral do pai no lar. Como um pai, você deve pastorear sua família, sua esposa, seus filhos. Você, irmão, que é crente, você que é casado, tem filhos, você é responsável por pastorear a sua família. O primeiro pastor da sua família é você. E a postura pastoral que edifica a sua família é uma dedicação de pregar o evangelho, de fazer o culto com a sua família. Mas não é só de fazer culto, é de ensinar o evangelho, é de tê-lo na sua palavra, na sua boca, na sua vida. É de ensinar a palavra do Senhor, de pegar aquilo que está sendo aprendido na doutrina, no ensino, na leitura, e aplicar para a sua família, ensinar com fidelidade, falar das coisas do Senhor para a sua família, orar com eles e por eles, dar bom testemunho, testemunho de quem ama o Senhor, de quem ama a igreja, de quem ama as Escrituras. Também a responsabilidade dos pais pastorear os seus filhos na educação, no ensino, na instrução. Mas também há uma responsabilidade pastoral não formal de cada crente. Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos Efésios no capítulo 4. Ele vai dizer que o Senhor deu pastores e mestres para edificar a igreja, ensinar os crentes para que cada um, com aquilo que aprende do evangelho, coopere uns com os outros para o crescimento. Então você, crente, você tem uma responsabilidade pastoral com seu irmão, de também falar do evangelho com ele, de também ajudá-lo a crescer no conhecimento da palavra do Senhor, de compartilhar das verdades que está aprendendo, de ajudá-lo, de aconselhá-lo, de ajudar o pastorado formal da igreja, de ajudar o pastor a pastorear seu irmão. Encontrando-o em falta, confrontá-lo com a palavra de Deus. Encontrando-o desanimado, ou encorajá-lo com a palavra de Deus. Encontrando-o desviado, falar da palavra do Senhor. Orar com ele, por ele. Dar bom testemunho também de crente. Ajudá-lo. Cada crente também é responsável por ajudar o pastor no pastoreio da igreja. Aquilo que você está aprendendo da doutrina deve se traduzir em cooperação pastoral com os presbíteros. Não só os presbíteros são responsáveis por edificar a igreja, eles são na função formal, mas todo crente é responsável por pegar aquilo que está aprendendo e cooperar. Você tem feito isso? Tem ajudado o pastorado da sua igreja na edificação? Você tem feito isso na sua casa? Tem, meu irmão, se sentido comprometido, responsável por ter uma postura pastoral ajudadora? Ou você só sabe criticar, falar mal e atender seus caprichos? E é viver sua vida cristã indiferente? A edificação da igreja começa com o pastorado, mas estende-se a responsabilidade de cada crente. Por isso que Paulo encoraja aqueles irmãos, aqueles presbíteros a cumprir a sua função pastoral e a continuar preparando a igreja com postura pastoral fiel, tendo Paulo como exemplo, mas Cristo como paradigma maior. Jesus é o verdadeiro pastor de postura pastoral irretocável, exemplar, o sumo pastor de nossas almas, aquele que verdadeiramente não só é o fiel pregador, mas a própria palavra, que não é um mero exemplo, mas é a própria santidade personificada, que não é só alguém que ora por nós, mas um intercessor ao lado do Pai, em nosso favor. Jesus nunca cessou de exercer o seu ministério pastoral em nosso favor. Ele continua
a fielmente nos instruir com a sua palavra, através do ministério pastoral, através do Espírito Santo, através da palavra. Ele continua a nos dar testemunho de sua fidelidade através da palavra, através das verdades registradas, e continua a orar por nós, intercedendo junto ao Pai. E que a postura pastoral perfeita de Cristo nos constranja, nos ensine e nos mova. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Nós vamos fortalecer a nossa fé.